Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência no nosso estudo de A Gênese. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Hoje, dando sequência ao capítulo 20, Gênese Mosaica, nós ainda estamos no paraíso perdido e agora eu estou indo para o item de número 20. O item não, o parágrafo de número 20. Qual é, pois, em definitivo, essa falta tão grande que pôde atingir com a reprovação a perpetuidade de todos os descendentes daquele que a cometeu? Caim, o fratricida, não foi tratado tão severamente. Nenhum teólogo pôde defini-la logicamente, porque todos, não saindo da letra, giraram num círculo vicioso. Hoje sabemos que essa falta não foi um ato isolado, pessoal a um indivíduo, mas que ela compreende sob um fato alegórico único o conjunto de prevaricações das quais pôde se tornar culpada a humanidade ainda imperfeita da Terra, e que se resumem nestas palavras: infração às leis de Deus. Eis porque a falta do primeiro homem, simbolizando a humanidade, foi simbolizada, ela mesma, por um ato de desobediência. Parágrafo 21. Dizendo a Adão que ele tiraria o seu alimento da terra com o suor do seu rosto, Deus simboliza a obrigação do trabalho, mas porque ele faz do trabalho uma punição. Que seria a inteligência de um homem se ela não se desenvolvesse pelo trabalho? Que seria a terra se ela não fosse fecundada, transformada, saneada pelo trabalho inteligente do homem? Está dito, capítulo 2, versículos 5 e 7, o Senhor Deus não fizera ainda chover sobre a terra e não tinha nenhum homem para trabalhá-la. O Senhor formou, pois, o homem do limo da terra. Essas palavras aproximadas destas, enchei a terra, provam que o homem estava desde a origem destinado a ocupar a terra e cultivá-la. E por outro lado, que o paraíso terrestre não era um lugar circunscrito sobre um canto do globo, se a cultura da terra deveria ser a consequência da falta de Adão. Isso resulta que, se Adão não pecasse, a terra ficaria inculta e que os objetivos de Deus não teriam sido cumpridos. Porque disse ele à mulher que, porque ela cometeu a falta, parirá na dor. Como a dor do parto pode ser um castigo, uma vez que é consequência do organismo e que está fisiologicamente provado que ela é necessária? Como uma coisa que está segundo as leis da natureza pode ser uma punição? É o que os teólogos não puderam ainda explicar, e o que não poderão fazê-lo enquanto não saírem do ponto de vista em que se colocaram. E, entretanto, essas palavras, que pareceram contraditórias, podem ser justificadas. 22. Notemos, em primeiro lugar, que se, no momento da criação de Adão e Eva, a alma deles tivesse sido tirada do nada, como se ensina, elas deveriam ser noviças em todas as coisas. Não deveriam saber o que é morrer. Uma vez que estavam sós sobre a terra, enquanto viveram no paraíso terrestre, não viram ninguém morrer. Como, pois, compreenderiam em que consistia a ameaça de morte que Deus lhes fazia? Como Eva poderia compreender
que parir na dor seria uma punição, uma vez que, acabada de nascer para a vida, nunca tivera filhos e que era a única mulher do mundo. As palavras de Deus não poderiam ter, pois, para Adão e Eva, nenhum sentido. Apenas tirados do nada, não deveriam saber nem porquê, nem como deles saíram. Não deviam compreender nem o Criador, nem o objetivo da proibição que lhes fazia. Sem nenhuma experiência das condições de vida, pecaram como crianças que agem sem discernimento, o que torna mais incompreensível ainda a terrível responsabilidade que Deus fez pesar sobre eles e sobre a humanidade inteira. 23. O que é o impasse para a teologia? O Espiritismo o explica sem dificuldade de maneira racional pela anterioridade da alma e pela pluralidade das existências, lei sem a qual tudo é mistério e anomalia na vida do homem. Com efeito, admitamos que Adão e Eva já tinham vivido, tudo se encontra justificado. Deus não lhes fala como as crianças, mas como a seres em estado de compreender e que o compreendem. Prova evidente de que têm um conhecimento anterior. Admitamos, por outro lado, que viveram num mundo mais avançado e menos material do que o nosso, onde o trabalho do espírito supriria o trabalho do corpo, que pela sua rebelião à lei de Deus, figurada pela desobediência, hajam sido excluídos e exilados por punição sobre a terra, onde o homem, em consequência da natureza do globo, está sujeito a um trabalho corporal. Deus tinha razão em dizer-lhes: no mundo onde ides viver doravante, cultivareis a terra e dela retirareis o vosso alimento com o suor do vosso rosto. E a mulher parireis com dor, porque tal é a condição deste mundo. O paraíso terrestre, cujos traços inutilmente se tem procurado sobre a terra, era, pois, a figura do mundo feliz onde vivera Adão, ou antes, a raça dos espíritos dos quais é a personificação. A expulsão do paraíso marca o momento em que esses espíritos vieram se encarnar entre os habitantes deste mundo, e a mudança de situação que lhe foi a consequência. O anjo armado de uma espada flamejante, que proíbe a entrada no paraíso, simboliza a impossibilidade em que estão os espíritos dos mundos inferiores de penetrar nos mundos superiores, antes de tê-lo merecido por sua depuração. 24. Caim, depois da morte de Abel, respondeu ao Senhor: minha iniquidade é muito grande para poder dele obter o perdão. Vós me expulsais hoje de cima da terra, e eu irei me esconder diante de vossa face, e serei fugitivo e vagabundo sobre a terra. Portanto, quem quer que me encontre, me matará. O Senhor lhe respondeu: não, assim não será. Porque quem matar Caim será punido muito severamente por isso. E o Senhor pôs a um sinal sobre Caim, a fim de que aqueles que o encontrassem não o matassem. Tendo Caim se retirado de diante da face do Senhor, foi vagabundo sobre a terra, e habitou a região oriental do Éden. E tendo conhecido sua mulher, ela concebeu e pariu Enoque. Ele edificou uma cidade, a que chamou Enoque, ou Enóquia, do nome de seu filho. 25. Se prender à letra da Gênese, eis a que consequências se chega. Adão e Eva estavam sozinhos no mundo depois de sua expulsão do paraíso terrestre. Não foi senão posteriormente que tiveram por filhos o Caim e o Abel. Ora, tendo Caim matado seu irmão, e tendo se retirado para uma outra região, não reviu mais seu pai e sua mãe, que ficaram de novo sozinhos. Não foi senão muito tempo depois, com a idade de 130 anos, que Adão teve
um terceiro filho, chamado Sete. Depois do nascimento de Sete, ele viveu ainda, segundo a genealogia bíblica, 800 anos e teve filhos e filhas. Quando Caim veio se estabelecer no oriente do Éden, não havia, pois, sobre a terra, senão 3 pessoas, seu pai, sua mãe e ele, sozinho de seu lado. Entretanto, ele teve uma mulher e um filho. Que mulher podia ser essa? E onde pudera ele desposá-la? O texto hebreu diz: ela estava edificando uma cidade, e não ele edificou. O que indica uma ação presente, e não uma ulterior. Mas uma cidade supõe habitantes. Por que não se deve presumir que Caim a fez para ele, sua mulher e seu filho, nem que pôde construí-la sozinho? É necessário, pois, inferir desse relato que a região estava povoada. Ora, não poderia sê-los pelos descendentes de Adão, e então não tinham outro descendente senão Caim. A presença de outros habitantes ressalta igualmente desta palavra de Caim: eu serei fugitivo e vagabundo, e quem quer que me encontre me matará. E da resposta que Deus lhe deu, por que poderia temer ser morto, e para que o sinal de Deus pôs sobre ele para preservá-lo, se não deveria encontrar ninguém? Se, pois, havia sobre a terra outros homens fora da família de Adão, é porque aí estavam antes dele. De onde esta consequência, tirada do próprio texto da Gênese, que Adão não foi nem o primeiro, nem o único pai do gênero humano. Então aqui, a cada parágrafo, né, eles estão buscando as falhas, né, na construção da narrativa que Moisés fez. 26. Eram necessários os conhecimentos trazidos pelo Espiritismo a respeito das relações do princípio espiritual e do princípio material sobre a natureza da alma, sua criação no estado de simplicidade e de ignorância, são união com o corpo, sua marcha progressiva e indefinida através das existências sucessivas e através dos mundos, que são outros tantos degraus no caminho do aperfeiçoamento. Sua libertação gradual da influência da matéria pelo uso de seu livre-arbítrio, a causa de seus pendores, bons ou maus, e de suas aptidões, o fenômeno do nascimento e da morte, o estado do espírito na erraticidade, enfim, o futuro que é o prêmio que seus esforços para se melhorar. O prêmio de seus esforços para se melhorar. E de sua perseverança no bem, para lançar a luz sobre todas as partes da gênese espiritual. Graças a esta luz, o homem sabe doravante de onde vem, para onde vai, por que está sobre a terra e por que sofre. Sabe que o seu futuro está entre as suas mãos e que a duração de seu cativeiro neste mundo depende dele. A Gênese, saída da alegoria estreita e mesquinha, aparece-lhe grande e digna da majestade, da bondade e da justiça do Criador. Considerada deste ponto de vista, a Gênese confundirá a incredulidade e vencê-la-á. Bom, então aqui completou esse item, né, o paraíso perdido, né? Os espíritos estão dando à Gênese mosaica um entendimento do ponto de vista espiritual, certo? Então, todas aquelas alegorias saídas da cabeça de Moisés vão buscar algum contraponto, algum contrassenso que vai fazer com que ela se torne não uma alegoria, mas um indicativo, né, da existência de Deus e dos espíritos superiores, da transmigração das almas de um mundo para outro, das punições, da lei da ação e reação, né, que é a lei do retorno,
e não tem interpretado ao pé da letra, né, que foi necessária para Moisés para poder conduzir o seu povo. Ainda assim, resta saber que será que toda essa história que Moisés traz, ele vai buscar de onde? Teria sido ele também intuído por espíritos mais elevados a escrever aquilo? Teria ele acessado vidas passadas e, portanto, trazer uma ideia um pouco mais sofisticada sobre a evolução do mundo? Acho que não, né? Talvez a de ele receber intuição de espíritos superiores. Essa é a minha visão, ainda pode ser. Porque ele trazia muito conhecimento dos egípcios, né? E os egípcios falavam da vida após a morte. No livro dos mortos e tudo mais. Então, a gente sabe que havia alguma coisa, algum ponto de partida no qual Moisés poderia ter se inspirado a escrever tudo isso. Mas também pode ser que ele tenha sido intuído pela espiritualidade superior. A questão é que, do jeito que ela foi passada para o povo, foi muito rigorosa, muito restrita e, portanto, deu margens a outras interpretações, né? Mas aqui vem os espíritos elevados, já na época de Kardec, dar um entendimento espiritual sobre a lei mosaica, né? Ou seja, traduzir para as leis espirituais o que Moisés havia escrito. Bom, se você gostou dessa leitura, dá o seu like. Se você quer dizer alguma coisa, quer contradizer, quer perguntar, faça um comentário, né? Se inscreve no canal, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar, e por somente alegria. Sei, oh, sei, oh, sei, oh, sei, oh, mágoa, tristeza.